10 mudanças que podem impactar Touro ainda neste mês. Touro, este mês ainda não acabou, e o que resta dele carrega uma força que poucos signos vão sentir com tanta intensidade quanto você. Existe uma energia se formando ao redor da sua vida como aquela brisa que muda de direção antes de uma grande chuva. Você sente no ar, sente na pele, sente naquele aperto no peito que não é dor, mas antecipação. Algo está diferente e você sabe disso mesmo que ainda não consiga nomear o que é. São 10 mudanças. 10 movimentos que o universo está preparando especificamente para quem nasceu sob o signo do Touro. Algumas vão ser suaves como a água que molda a pedra ao longo do tempo. Outras vão chegar com a força de uma raiz que rompe o concreto para alcançar a luz. Mas todas elas têm um propósito. Todas elas estão conectadas. E quando você entender o que cada uma representa, vai perceber que este mês não é apenas mais um mês. É um divisor de águas. Fique até o final porque a última mudança é a que vai transformar todas as outras. Mudança 1. A primeira mudança que está chegando para Touro ainda neste mês é uma mudança na forma como você enxerga a si mesmo. E isso pode parecer simples quando dito assim, em palavras, mas quando acontece de verdade na vida de alguém, muda absolutamente tudo. Porque a imagem que você carrega de si mesmo é o filtro através do qual toda a sua realidade é construída. Se você se vê como alguém fraco, a vida inteira confirma essa fraqueza. Se você se vê como alguém que não merece, a vida inteira reforça essa falta de merecimento. E Touro tem carregado uma imagem de si mesmo que não corresponde mais a quem realmente é. Você cresceu. Você mudou. Você enfrentou coisas que teriam destruído muitas pessoas e saiu do outro lado mais inteiro do que entrou. Mas a imagem que carrega no espelho interno ainda é a de alguém menor. Alguém mais frágil. Alguém que ainda precisa provar o próprio valor para o mundo e, pior, para si mesmo. Essa imagem está prestes a ser atualizada. Como uma árvore que passou o inverno inteiro parecendo morta mas que na verdade estava reunindo forças nas raízes, você está prestes a florescer de uma forma que vai surpreender até quem te conhece há décadas. A mudança vai começar de forma sutil. Talvez você se pegue respondendo de forma diferente a uma situação que antes te diminuiria. Talvez perceba que uma crítica que antes te destruiria agora simplesmente escorrega. Talvez se olhe no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, goste genuinamente do que vê. Não por vaidade, mas por reconhecimento. Por finalmente enxergar a pessoa que sempre esteve ali mas que estava escondida atrás de camadas de dúvida, de medo, de autocrítica implacável. E quando essa nova imagem se instalar, quando você finalmente se ver como realmente é, as consequências vão se espalhar por cada área da sua vida. Porque uma pessoa que se vê com clareza toma decisões diferentes. Estabelece limites diferentes. Aceita tratamentos diferentes. Busca caminhos diferentes. E essas decisões, esses limites, esses caminhos novos são o início de uma vida que finalmente está à altura de quem você sempre foi por dentro. Touro, a pessoa que você é por dentro está prestes a se tornar a pessoa que o mundo vê por fora. E essa é uma mudança que ninguém pode reverter uma vez que acontece. Porque uma vez que você se vê de verdade, nunca mais aceita ser invisível. Nunca mais aceita ser pequeno. Nunca mais aceita viver uma vida que não honra a grandeza que carrega dentro de si. Esta é a primeira mudança. E ela é a semente de todas as outras que virão a seguir. Mudança 2. A segunda mudança envolve a sua relação com o dinheiro, e não estou falando de números numa conta bancária. Estou falando de algo muito mais profundo do que isso. Estou falando da energia que você sente quando pensa em dinheiro. Daquela sensação no estômago quando uma conta chega. Daquele aperto quando o mês avança e os recursos diminuem. Daquela vergonha silenciosa que você carrega quando compara a sua situação com a de outras pessoas. Essa relação emocional com o dinheiro está prestes a mudar de uma forma que vai te liberar de correntes que você nem sabia que existiam. Porque o dinheiro, para Touro, nunca foi apenas dinheiro. Sempre foi segurança. Sempre foi valor próprio. Sempre foi a medida invisível através da qual você media o seu sucesso e o seu fracasso como ser humano. E essa associação entre dinheiro e valor pessoal é uma das mais destrutivas que existe. Porque quando o dinheiro vai bem, você se sente bem. Mas quando o dinheiro vai mal, não é apenas a conta que sofre. É a sua alma. É a sua identidade. É a sua razão de existir que parece vacilar. E essa montanha-russa emocional ligada ao dinheiro é exaustiva. Te rouba sono. Te rouba paz. Te rouba a capacidade de apreciar o que já tem porque está sempre preocupado com o que pode perder. A mudança que está chegando é uma separação.
Uma separação saudável e necessária entre quem você é e quanto você tem. Você vai começar a perceber, talvez pela primeira vez com verdadeira clareza, que o seu valor não flutua junto com o saldo da sua conta. Que você não vale menos num mês difícil nem vale mais num mês abundante. Que o seu valor é fixo, é imenso, é inabalável, e não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. E quando essa separação acontece, algo extraordinário se segue. A ansiedade financeira diminui. Não porque a situação mudou, mas porque o significado que você dava à situação mudou. E com menos ansiedade, as decisões financeiras melhoram. Com decisões melhores, os resultados melhoram. Com resultados melhores, a situação realmente muda. É como se a mudança interna criasse a mudança externa. Como se o universo estivesse esperando que você soltasse o medo para finalmente poder te dar a abundância. Como se a Terra precisasse que você parasse de apertar os punhos para poder colocar algo valioso nas suas mãos. Abra as mãos, Touro. O que está vindo precisa de espaço para pousar. Mudança 3. A terceira mudança é sobre uma relação específica na sua vida. Não vou dizer qual porque você já sabe. No momento em que eu disse relação específica, um rosto apareceu na sua mente. Um nome surgiu. Uma sensação tomou conta do seu peito. Essa relação, essa pessoa, essa conexão que tem ocupado mais espaço nos seus pensamentos do que você gostaria de admitir, está prestes a passar por uma transformação significativa. E a palavra transformação é importante aqui porque não significa necessariamente melhora. E não significa necessariamente piora. Significa mudança de forma. Significa que a relação como você a conhece vai deixar de existir para dar lugar a algo diferente. Pode ser que uma conversa que vocês estão adiando há semanas finalmente aconteça. E nessa conversa, verdades que estavam guardadas vão ser ditas. Não com raiva. Não com intenção de machucar. Mas com aquela honestidade calma que só aparece quando duas pessoas estão cansadas o suficiente de fingir. E essas verdades, uma vez ditas, vão mudar a dinâmica entre vocês para sempre. Pode ser que a relação se aprofunde de uma forma que nenhum dos dois esperava. Que a vulnerabilidade compartilhada crie uma intimidade que anos de convivência superficial nunca conseguiram construir. Ou pode ser que a verdade revele que vocês estão em caminhos diferentes. Que o que os unia já não existe mais. Que continuar juntos é mais hábito do que escolha. E se for esse o caso, a separação que vem não é destruição. É poda. Como quando o jardineiro corta os galhos secos para que a árvore possa crescer. Dói no momento. Parece perda. Parece diminuição. Mas é exatamente o oposto. É a remoção do que já morreu para que o que está vivo tenha espaço para florescer. Touro, eu sei que você odeia mudanças nas relações. Sei que prefere manter as coisas como estão mesmo quando como estão é doloroso. Mas existe um tipo de dor que cura e um tipo de dor que adoece. A dor da mudança cura. A dor da estagnação adoece. E você está doente há tempo demais numa relação que precisa ser transformada. Confie no processo. Confie que o que vier depois vai ser melhor do que o que está agora. Confie que a terra fértil que você é merece sementes que realmente germinem, e não sementes mortas que apenas ocupam espaço sem nunca produzir fruto. A terceira mudança é sobre coragem. A coragem de olhar para uma relação com olhos honestos e permitir que ela se torne o que precisa se tornar. Mudança 4. A quarta mudança chega no corpo. E para Touro, que é o signo mais conectado ao corpo de todo o zodíaco, mudanças físicas são sempre as mais reais, as mais sentidas, as mais impossíveis de ignorar. Algo está mudando na forma como o seu corpo funciona. Talvez você já tenha percebido sinais nos últimos dias. Uma energia diferente ao acordar. Um cansaço que finalmente começou a ceder depois de meses parecendo inamovível. Uma fome diferente, não de comida, mas de movimento, de ar, de espaço. O seu corpo está respondendo a uma reorganização energética que começou semanas atrás mas que só agora está se manifestando de forma visível. Como uma estação que muda. Não de um dia para o outro, mas gradualmente, até que um dia você olha pela janela e percebe que o mundo está completamente diferente do que era há pouco tempo. O inverno que o seu corpo viveu está acabando. E eu uso a palavra inverno com intenção. Porque houve um período de hibernação. Um período onde o corpo pediu descanso e você, sendo Touro, tentou ignorar o pedido e continuar produzindo, continuando funcionando, continuando carregando o peso de tudo e de todos nos ombros. Mas o corpo cobrou o preço. E o preço veio em forma de dores. De insônia. De exaustão que nenhuma noite de sono parecia resolver. De uma sensação de peso que não era apenas física.
Era emocional. Era espiritual. Era existencial. Mas agora o degelo está acontecendo. A primavera do corpo está começando. E ela vem com sinais que você vai reconhecer porque são sinais que o seu corpo já conhece. A vontade de se mover. A vontade de sair. A vontade de sentir o sol na pele e o vento no rosto. A vontade de cozinhar algo novo, de experimentar um sabor diferente, de tocar e ser tocado. Essas vontades não são aleatórias. São o corpo despertando. São os sentidos de touro se reativando depois de um período de dormência. E quando os sentidos de touro despertam, o mundo inteiro ganha cor. O café da manhã se torna uma experiência. A caminhada no parque se torna uma meditação. O abraço de alguém querido se torna medicina. Porque touro vive através do corpo. E quando o corpo está aceso, touro está aceso. A quarta mudança é um convite para ouvir o que o corpo está pedindo. Não o que a mente acha que o corpo deveria querer, mas o que o corpo realmente quer. O descanso quando pede descanso. O movimento quando pede movimento. O prazer quando pede prazer. A cura quando pede cura. Ouça! O corpo de touro é o oráculo mais confiável que existe. E ele está falando agora. Em voz alta. E o que está dizendo é que está pronto para viver novamente. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Mudança 5. A quinta mudança é sobre o trabalho. E eu preciso ser honesto com você, touro, porque sei que este é um tema sensível. Você tem dado mais do que recebe. Tem investido mais energia, mais tempo, mais dedicação do que aquilo que retorna para você em forma de reconhecimento, de recompensa, de satisfação. E existe um cansaço acumulado que não é apenas físico. É um cansaço da alma. Um cansaço de quem faz sempre o melhor e sente que o melhor nunca é suficiente. Um cansaço de quem carrega responsabilidades que não são suas, mas que assume porque sabe que se não fizer, ninguém fará. Esse ciclo está prestes a ser interrompido. Não por uma mudança externa dramática, embora isso também possa acontecer, mas por uma mudança interna na forma como você se posiciona em relação ao trabalho. Você vai começar a perceber, com uma clareza que antes não existia, onde estão os seus limites. Vai perceber quais tarefas são suas e quais são de outros que você adotou por culpa, por medo, por hábito. Vai perceber que dizer não a uma demanda injusta não é egoísmo. É sobrevivência. É respeito próprio. É a coisa mais generosa que pode fazer por si mesmo e, paradoxalmente, pelas pessoas ao seu redor. Porque um touro esgotado não ajuda ninguém. Um touro sem energia é como uma terra sem água. Nada cresce nela. Nada floresce. Nada se sustenta. Mas um touro que se respeita, que preserva sua energia, que sabe quando parar e quando avançar, esse touro é uma força da natureza. É o chão fértil onde tudo próspera. É a montanha que protege o vale. É a raiz que sustenta a floresta inteira. A mudança no trabalho vai começar com pequenos nãos. Pequenas recusas que antes pareceriam impossíveis. Talvez recusar uma tarefa extra que alguém te empurra. Talvez sair no horário em vez de ficar até mais tarde provando que é dedicado. Talvez simplesmente fechar o computador e respirar sem culpa pela primeira vez em meses. Esses pequenos atos de respeito próprio vão se acumular. E cada um deles vai te mostrar algo que você esqueceu há muito tempo. Que o mundo não desmorona quando você para. Que as coisas continuam funcionando mesmo quando você não está controlando cada detalhe. Que as pessoas sobrevivem sem a sua intervenção constante. E que você, touro, merece ter uma vida fora do trabalho. Uma vida que não se resume a produzir, a render, a entregar. Uma vida que inclui prazer, descanso, contemplação, silêncio. Uma vida completa. Essa é a quinta mudança. E ela começa no momento em que você decide que já deu o suficiente e que agora é hora de receber. Mudança 6. A sexta mudança é sobre uma verdade que você tem evitado. Existe algo que você sabe há semanas, talvez meses, mas que tem empurrado para debaixo do tapete porque encará-lo exigiria uma ação que você ainda não está certo de querer tomar. É uma verdade inconveniente. Uma daquelas verdades que, uma vez reconhecida, não pode ser desconhecida. Uma vez que você admite para si mesmo que já sabe, a vida como é agora não pode continuar da mesma forma. E é exatamente por isso que você tem resistido.
Porque Touro prefere o desconforto conhecido ao desconforto desconhecido. Prefere a dor familiar à incerteza da mudança. E essa preferência, que em muitos momentos da vida te protegeu e te manteve seguro, agora está te aprisionando. Como uma cerca que foi construída para proteger o jardim, mas que cresceu tanto que agora impede que a luz do sol entre. A cerca que te protegia agora te sufoca. E a verdade que você está evitando é a chave que abre o portão dessa cerca. Eu não vou te dizer qual é essa verdade porque só você pode nomeá-la. Pode ser sobre um relacionamento que já acabou mas que vocês continuam mantendo por inércia. Pode ser sobre um sonho que você enterrou tão fundo que quase esqueceu que existia. Pode ser sobre um perdão que precisa ser dado. Não para benefício de quem te machucou, mas para a libertação sua. Pode ser sobre uma mudança de direção na vida que tudo dentro de você pede mas que o medo não deixa acontecer. Seja o que for, este mês está trazendo essa verdade à superfície com uma insistência que não vai ser possível ignorar por muito mais tempo. Ela vai aparecer nos seus sonhos. Vai aparecer nas conversas que você tem com pessoas de confiança. Vai aparecer naqueles momentos de silêncio quando a mente para e o coração fala. E cada vez que ela aparecer, vai ser mais difícil empurrá-la de volta para debaixo do tapete. Porque a verdade é como a água. Ela sempre encontra um caminho. Você pode bloquear uma passagem e ela encontra outra. Pode construir represas e ela transborda. Pode fingir que não existe e ela aparece nos lugares mais inesperados. A sexta mudança é a rendição a essa verdade. Não uma rendição de fraqueza, mas uma rendição de sabedoria. A sabedoria de reconhecer que lutar contra o que é verdadeiro é a batalha mais inútil que se pode travar. E que aceitar a verdade, por mais que doa no momento, é sempre o primeiro passo em direção a uma vida mais autêntica, mais leve e mais alinhada com quem você realmente é. Touro, a verdade não é sua inimiga. Nunca foi. Ela é o solo mais firme que existe. E quando você finalmente pisar nela com os dois pés, vai descobrir que é o chão mais seguro que já sentiu. Mudança 7. A sétima mudança é sobre o perdão. E não o perdão como conceito bonito que se repete em livros de autoajuda. Mas o perdão como ato de sobrevivência. Como necessidade urgente. Como a única porta que ainda falta abrir para que a luz entre por completo na sua vida. Existe alguém que você ainda não perdoou. Alguém cujas ações deixaram marcas que você carrega todos os dias mesmo quando finge que não. Pode ser alguém que ainda está na sua vida. Pode ser alguém que saiu há anos. Pode até ser você mesmo. Porque muitas vezes a pessoa que Touro mais tem dificuldade de perdoar é ele próprio. As escolhas que fez. As oportunidades que deixou passar. As vezes que ficou quando deveria ter ido. As vezes que foi quando deveria ter ficado. Os erros que repete mesmo sabendo que são erros. A forma como se tratou em momentos de fraqueza. Touro guarda tudo. Cada falha. Cada tropeço. Cada momento de vergonha. Guarda como um arquivo que nunca é apagado, apenas acumulado, até que o peso se torna quase insuportável. A sétima mudança é o início do processo de apagar esse arquivo. Não de uma vez. Não completamente. Mas o suficiente para que o peso diminua a ponto de ser carregável novamente. O perdão que está chegando não é um evento. É um processo. Vai começar com uma suavização. Uma diminuição da intensidade daquela dor específica que você carrega. Talvez você pense naquela pessoa ou naquela situação e perceba que a raiva não é mais tão quente. Que a mágoa não é mais tão afiada. Que a tristeza não é mais tão profunda. Não porque você esqueceu, mas porque algo dentro de você começou a soltar. Como uma mão que esteve cerrada por tanto tempo que esqueceu que podia se abrir. E quando a mão se abre, mesmo que devagar, o sangue volta a circular. A sensação retorna. A vida retorna. O perdão é isso. É a mão se abrindo. É o sangue voltando a circular. É a vida retornando a partes de você que estavam dormentes, entorpecidas, quase mortas pela falta de fluxo. E quando essas partes voltam a viver, Touro, você vai sentir algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não a leveza de quem não tem problemas, mas a leveza de quem soltou o peso que não era seu para carregar. A leveza de quem entendeu que guardar rancor é como segurar um carvão em brasa esperando que a outra pessoa se queime. Você é quem se queima. Você é quem sofre. Você é quem perde vida enquanto a outra pessoa segue adiante sem nem saber o peso que você carrega em nome dela. Solte o carvão. Abra a mão. Deixe a brasa cair. E olhe para a palma da mão queimada e saiba que ela vai curar.
Assim como a terra queimada pela seca se recupera com a primeira chuva, a sua alma queimada pela mágoa vai se recuperar com o primeiro ato genuíno de perdão. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Mudança 8. A oitava mudança é sobre um ciclo que está terminando. E quando eu digo ciclo, não estou usando a palavra de forma vaga. Estou falando de um padrão específico que tem se repetido na sua vida durante anos. Talvez décadas. Um padrão que você já identificou, mas que nunca conseguiu quebrar. Ele tem muitas formas possíveis. Pode ser o ciclo de se entregar completamente a alguém e depois se sentir usado quando essa pessoa não retribui na mesma medida. Pode ser o ciclo de acumular até estourar, guardar frustrações até explodir, engolir verdades até adoecer. Pode ser o ciclo de começar algo com entusiasmo e abandonar quando a novidade passa e o trabalho duro começa. Pode ser o ciclo de se sabotar no exato momento em que as coisas começam a dar certo, como se uma parte de você tivesse medo do sucesso e fizesse de tudo para garantir que ele não chegue por completo. Seja qual for o ciclo que é seu, este mês marca o ponto de ruptura. Não porque o universo vai magicamente apagar o padrão da sua vida, mas porque a consciência que você tem sobre ele está atingindo um nível de clareza que torna a repetição impossível. Existe uma diferença enorme entre repetir um padrão sem saber e repetir um padrão sabendo. Quando você não sabe, é vítima. Quando sabe, é cúmplice. E Touro não aceita ser cúmplice da própria destruição. Não quando tem consciência suficiente para escolher diferente. E essa consciência está chegando agora. Forte. Clara. Inegável. Você vai se pegar no meio do padrão e, pela primeira vez, vai conseguir parar. Vai reconhecer o momento exato em que a engrenagem começa a girar e, em vez de ser arrastado por ela como sempre foi, vai colocar a mão e dizer basta. Esse basta não vai ser dramático. Não vai ser uma cena de filme com música épica ao fundo. Vai ser silencioso. Interno. Quase imperceptível para quem está de fora. Mas para você, Touro, vai ser o momento mais significativo dos últimos anos. Porque vai ser a primeira vez que você escolhe diferente. A primeira vez que a consciência vence o hábito. A primeira vez que o futuro que você quer é mais forte do que o passado que te puxa. Como uma árvore que finalmente rompe a camada de terra e alcança a superfície depois de crescer no escuro durante tanto tempo. O momento em que a luz toca as folhas pela primeira vez. O momento em que o crescimento que era invisível se torna visível. Esse momento é este mês. E esse ciclo, o que te aprisionava sem algemas visíveis, está finalmente chegando ao fim. Não com uma explosão, mas com uma escolha. A escolha mais poderosa que você pode fazer, a escolha de não repetir. Mudança 9. A nona mudança é sobre a sua voz. E eu não estou falando da voz física, embora isso também possa mudar. Estou falando da sua voz interior. Da sua capacidade de dizer o que pensa, o que sente, o que precisa, o que deseja, sem pedir desculpas por existir. Touro é um signo que guarda, que engole, que cala, que suporta. Você aprendeu cedo que a forma mais segura de existir no mundo era ocupar pouco espaço. Falar pouco. Reclamar nunca. Aceitar o que vem sem questionar. E essa estratégia funcionou por muito tempo. Te manteve seguro. Te manteve nas boas graças das pessoas ao redor. Te manteve protegido de conflitos que pareciam mais perigosos do que realmente eram. Mas o preço do silêncio se acumulou. E agora está cobrando a conta. Cada vez que você engoliu uma verdade, ela não desapareceu. Foi para algum lugar dentro de você. Para o estômago que arde. Para as costas que doem. Para a mandíbula que trava à noite. Para o peito que aperta sem motivo aparente. O corpo de Touro é o depósito de todas as palavras não ditas. De todos os sentimentos não expressos. De todas as necessidades não comunicadas. E esse depósito está cheio. Transbordando. Não cabe mais nada. E quando o depósito enche, uma de duas coisas acontece. Ou ele explode de forma destrutiva, ou ele se abre de forma construtiva. A nona mudança é sobre escolher a abertura construtiva. Sobre aprender a falar antes de estourar. Sobre expressar o desconforto quando ele é pequeno em vez de esperar até que se torne insuportável. Sobre dizer eu preciso, eu quero, eu não aceito, eu mereço mais do que isso, sem que essas palavras venham acompanhadas de grito, de lágrima, de desespero. A sua voz, Touro, é mais poderosa do que você imagina.
Não por volume, mas por verdade. Quando o touro finalmente fala, as pessoas ouvem. Não porque você grita, mas porque há tanto peso, tanta verdade, tanta autenticidade acumulada nas suas palavras que elas atingem um lugar profundo em quem as ouve. A sua voz é como a terra que treme. Rara. Mas quando acontece, ninguém ignora. Este mês está trazendo situações que vão exigir que você use essa voz. Situações onde o silêncio não será mais uma opção. Onde calar vai custar mais caro do que falar. E quando você falar, quando finalmente abrir a boca e deixar sair o que esteve guardado, vai descobrir que o mundo não acaba. Que as pessoas não te abandonam. Que os conflitos que você tanto temia são, na verdade, muito menores do que pareciam no escuro do silêncio. E que a sua voz, usada com honestidade e respeito, é a ferramenta mais poderosa que você possui para construir a vida que merece. Fale, touro. Este mês, fale. A terra não precisa ser silenciosa para ser firme. Mudança 10. A 10ª mudança é a mais profunda de todas e é por isso que a deixei para o final. Ela não é sobre dinheiro, nem sobre relações, nem sobre trabalho, nem sobre o corpo. Ela é sobre a esperança. A esperança que touro perdeu em algum momento do caminho e que está voltando agora como o rio que seca durante a estiagem mais longa mas que, quando a chuva finalmente chega, volta a correr com uma força que surpreende até quem pensava que aquele rio tinha morrido para sempre. Você perdeu a esperança. Talvez não completamente. Talvez não de forma consciente. Mas se olhar honestamente para dentro de si, vai encontrar um lugar onde a chama que antes ardia com intensidade está agora reduzida a uma brasa quase apagada. Aquele entusiasmo pelo futuro. Aquela crença de que coisas boas estão a caminho. Aquela sensação de que vale a pena sonhar, vale a pena tentar, vale a pena se levantar de manhã com a expectativa de que o dia pode trazer algo bonito. Essa chama enfraqueceu. E não por fraqueza sua. Enfraqueceu porque a vida te testou de formas que teriam apagado a chama de qualquer pessoa. Você perdeu coisas. Perdeu pessoas. Perdeu tempo. Perdeu oportunidades. Perdeu a inocência de acreditar que o mundo é justo e que o esforço é sempre recompensado. E cada perda dessa soprou a chama com a frieza de um vento de inverno. Mas a brasa resistiu. Mesmo fraca. Mesmo quase invisível. Ela resistiu. Porque touro não desiste. Mesmo quando quer desistir. Mesmo quando tudo dentro de si grita que não vale mais a pena. A brasa resiste porque é da natureza de touro resistir. E agora, neste mês, essa brasa vai receber combustível. Não de uma fonte externa, mas de dentro de você mesmo. Das 9 mudanças anteriores que, juntas, criam as condições perfeitas para que a esperança volte a arder. Porque quando você muda a forma como se vê, quando transforma a relação com o dinheiro, quando tem coragem nas relações, quando ouve o corpo, quando se reposiciona no trabalho, quando enfrenta a verdade, quando perdoa, quando quebra o ciclo, quando encontra a voz, o que sobra é espaço. Espaço limpo. Espaço fértil. Espaço onde a esperança pode finalmente se reinstalar sem ser sufocada por todas as coisas que antes ocupavam o lugar dela. E quando a esperança volta, touro, ela não volta fraca. Volta com a força de quem atravessou o deserto e encontrou o oásis. Volta com a certeza de quem já sobreviveu ao pior e sabe que pode sobreviver a qualquer coisa. Volta temperada. Madura. Não a esperança ingênua de quem nunca sofreu, mas a esperança sábia de quem sofreu e mesmo assim escolheu acreditar. Essa é a 10ª mudança. E ela é a que transforma todas as outras. Porque sem esperança, nenhuma mudança se sustenta. Mas com esperança, qualquer mudança se torna possível. A esperança está voltando, touro. Sinta-a chegando como quem sente a chuva antes que a primeira gota caia. Ela está no ar. Está na brisa. Está no tremor silencioso do universo dizendo que o melhor ainda está por vir. Touro, este mês ainda reserva mais do que você imagina. As 10 mudanças que compartilhei com você não são previsões distantes. São movimentos que já estão em andamento. Alguns você já sentiu. Outros estão a dias de se manifestar. E a beleza de tudo isso é que eles não são independentes. Cada mudança alimenta a próxima. Cada transformação fortalece a seguinte. Como raízes que se entrelaçam debaixo da terra criando uma rede invisível mas indestrutível de sustentação. Você pode não ver a rede agora. Mas ela está lá, sustentando cada passo que você der a partir de hoje. A terra que você é está fértil como não esteve em muito tempo. As sementes já foram plantadas. A água já está descendo.
E a luz que faltava para germinar está chegando exatamente neste momento. Não no próximo mês. Não no próximo ano. Agora. Neste mês. Nos dias que ainda restam. Eu sei que Touro tem dificuldade em acreditar em promessas porque já foi decepcionado antes. Sei que parte de você está ouvindo tudo isso e pensando que são apenas palavras bonitas sem consequência real. E eu respeito essa desconfiança porque ela te protegeu muitas vezes. Mas eu te peço uma coisa. Só uma. Permita-se observar. Não precisa acreditar. Apenas observe. Observe os próximos dias com atenção. Observe as pequenas mudanças que vão aparecer. Os sinais que o universo vai colocar no seu caminho. As portas que vão se abrir. As sensações que vão surgir sem explicação. Apenas observe. E quando a evidência se acumular, quando mudança após mudança começar a se manifestar, aí sim, permita-se acreditar. Não em mim. Em você. Na sua capacidade de mudar. Na sua força para recomeçar. Na sua natureza inabalável de seguir em frente não importa o que venha. Porque você é Touro. E Touro não apenas sobrevive. Touro floresce. Mesmo na terra mais árida. Mesmo depois da seca mais longa. Touro encontra um jeito de florescer. E esse florescimento está começando agora. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.